Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Bahia. Tenho a honra aqui hoje de participar dessa sessão conjunta da Sociedade Mineira de Cardiologia com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, nossa entidade-mãe, num momento muito especial, que é a comemoração dos 80 anos. Então, nós vamos discutir hoje aqui sobre as perspectivas e o futuro do trabalho médico, que são temas muito importantes e que fazem parte da missão institucional da SBC, que muito mais do que ser a entidade de difusão e propagação da ciência e de redução do impacto da mortalidade pela doença cardiovascular, que está nos seus valores institucionais, a SBC também ela atua como forma de nos representar no sentido de ser uma entidade inclusiva, que nos faz ter uma sensação de pertencimento e nos representa não só como médico, mas também como nosso papel social de impactar nos desfechos cardiovasculares, que é a doença que mais mata no mundo atual, e o papel da SBC em termos de atuar em políticas públicas, em difusão de conhecimento, e em fazer a conscientização de toda a população é muito importante. Então é um momento de muita honra nessa comemoração dos 80 anos, ter vocês aqui todos conosco, porque a SBC, na verdade, somos todos nós, assim como a Mineira também, somos todos nós. Então, nesse momento tão importante, que a gente pode ter a honra de ter com a gente membros do Conselho de Administração da SBC presenciais aqui para esse evento tão importante, gostaria de dar a todos muito boas-vindas e passar a palavra ao Dr. Henrique para que a gente possa, sem mais delongas, compor a mesa. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, doutor Bahia. Eu acho que a SBC cumpriram com o compromisso de difundir ciência e de melhorar a qualidade do médico e entregar valor ao paciente. Depois dessa sessão, teremos a sessão de abertura do Congresso Mineiro de Cardiologia, uma sessão breve de 30 minutos e depois um coquetel que será oferecido a todos na área de exposição. Gostaria de chamar para compor a mesa o Dr. Carlos Eduardo de Souza Miranda. O Carlos Eduardo é mestre em Ciência Aplicada à Saúde do Adulto pela FMG, eletrofisiologista e preceptor da Residência de Cardiologia do Madre Teresa e vice-presidente do Conselho Administrativo da SBC. Bem-vindo, Carlos. Nós vamos chamar todos à mesa e depois nós vamos iniciar as apresentações. Gostaria de chamar também para compor a mesa o Dr. Ricardo Pavanello. Dr. Ricardo Pavanello é doutor em Ciências pela USP, chefe da seção de coronariopatias do Instituto Dante Pazzanese, fellow da European Society of Cardiology e conselheiro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Gostaria de convidar também para compor a mesa o colega João Fernando Monteiro Ferreira, membro do Conselho Administrativo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, também trabalha no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo, da disciplina de Cardiologia da Faculdade de Medicina do ABC. E amigo dos mineiros e atleticano já também, deixou de ser palmeirense, né? Gostaria de convidar o Dr. Denilson Campos de Albuquerque, professor titular de Cardiologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, membro do Board Executivo da Cardiologia da Redidor, São Luís, chefe de serviço de cardiologia do Hospital Universitário e também conselheiro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E gostaria de chamar o professor Antônio Luiz Pinho Ribeiro. Professor Antônio Luiz, professor titular do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, coordenador do setor de inovação e pesquisa do Hospital das Clínicas, presidente passado da Sociedade Internacional de Eletrocardiografia, pesquisador 1A do CNPq, e eu também tenho a honra de ter sido aluno e residente do professor Tom. Muito bem-vindo a todos. Bom, passo ao Toninho para apresentar o primeiro palestrante para a gente dar início aos trabalhos. Eu acho que eu vou passar essa honra para o Carlos, também, que está comoderando com a gente, e é o atual vice-presidente do Conselho de Administração. O primeiro palestrante seria você, mas vamos ter a honra de passar para o Ricardo Pavanello, na verdade, né, para a primeira apresentação. A primeira é sua e o Ricardo na sequência? Isso. Ok. Seria a primeira ali, porque se associar. Você quer ir primeiro, Pavanello? Vai você. O Pavanello tem uma mudança de voo, então vou passar a palavra a ele e a gente inverte um pouquinho. A amizade salva vidas, né? Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Bahia, Dr. Marco Antônio Peralva, pela organização
liderança desse evento, o Pedro Patrus e o Carlos Miranda, pela oportunidade que estão me dando de falar sobre inovação. É sempre um desafio falar em inovação, porque, como é inovação, todos nós estamos aprendendo com esse tema. Mas eu vou tentar trazer aos senhores algumas reflexões a respeito de que forma a inovação pode impactar positivamente no nosso meio, na nossa prática clínica e no nosso dia a dia. Vou tentar elencar uma sequência de raciocínio que nos faz refletir, primeiro, em relação à inteligência especificamente, depois de que forma a inteligência artificial e outras metodologias podem ser aplicáveis à nossa prática clínica, à medicina e à cardiologia brasileira e mundial. Bem, a inteligência, classicamente, todo mundo que assiste filmes policiais, filmes de guerra, etc., sabem que a área de inteligência é uma área estratégica. E aqui estão 4 instituições que cuidam da área estratégica de inteligência, uma inglesa, 2 americanas e uma de Israel, o Mossad, que fazem jus a essa palavra inteligência, porque usam a expertise humana em benefício de suas nações, de seus países, de maneira estratégica. De certa forma, isso foi aplicável e é aplicável hoje em dia a uma série de conceitos que se chamam inteligência e contra-inteligência. Por que eu estou trazendo esses conceitos? Porque isso tudo foi direcionado, num primeiro momento, aos grandes conflitos mundiais. A Primeira, a Segunda Guerra, a Guerra do Vietnã, e isso tudo incorporou tecnologias. Todos sabem que cada conflito desse traz uma série de incorporações tecnológicas e benefícios para a medicina. E, especificamente na área de inteligência, trouxe incorporações tecnológicas que fazem hoje a maioria desses conflitos estarem totalmente relacionados à tecnologia. Durante a Primeira e Segunda Guerra, o custo de um militar em combate era muito pequeno, restrito a um cinto de algumas utilidades, e hoje ele pode chegar até $60 mil por combatente, dado que a incorporação tecnológica é uma realidade nesse cenário. É óbvio que durante a história da humanidade, esses conflitos nos ensinaram muito, e nós imaginávamos que eles tivessem um fim, dadas as perdas humanas que nós tivemos ao longo desse tempo. Entretanto, na verdade, não é bem assim. Os grandes conflitos armados deram espaço para outros menores e para uma guerra fria que se desenrola até hoje. Vocês estão vendo aqui embaixo um exemplo de como isso é presente, não é? Não acabou no final dos anos 80, início dos anos 90, com a queda do muro de Berlim, muito pelo contrário, isso continua, e agora ele veio de uma outra forma. Uma guerra tecnológica, uma guerra de inteligência, agora a inteligência na sua base de dados criada a partir de informações coletadas por várias formas, de várias maneiras e com fontes indistintas ao longo do mundo. Só para os senhores terem ideia, esses são 2 sistemas de vigilância, um em Londres, outro em Nova York, nas áreas centrais e mais críticas para a questão do terrorismo, e aqui um oficial do MI6 controlando tudo isso. Será que essa mente humana, essa inteligência é capaz de controlar todas essas variáveis? Nós vamos voltar a esse raciocínio mais a seguir. Então, dentro desse contexto, existe hoje, nessas agências todas, para que a gente contextualize essa informação, e por que eu trouxe essas agências aqui à nossa discussão, pelo menos 1 em cada 5 oficiais ligados à proteção de patrimônio intelectual e de informações consideradas conhecimento sensível. Daí a importância da aplicação da inteligência, ou da chamada inteligência clássica, classicamente empregada à guerra, e agora a um conceito novo e muito moderno que faz distinção entre países menos e mais desenvolvidos. O conceito de inteligência que nos distingue dos animais inferiores, ou pelo menos assim deveria ser, traz alguns conceitos importantes que significam, basicamente, em última análise, a capacidade de escolher, de fazer a opção pelo que é mais adequado, pelo que é mais racional, pelo que é mais inteligente. Naturalmente, a inteligência humana, ela pilota a criação da inteligência artificial, mas
Será que isso tem um limite? Será que isso vai continuar assim? Existe um conflito hoje, é natural, entre as grandes potências na busca pela hegemonia dessa inteligência. Aproximadamente metade dos recursos são direcionados à saúde, especificamente na China, 89% desses recursos são direcionados à área da saúde ou do cuidado da vida, enfim, e existem várias prioridades, especificamente aqui falando em China, podíamos falar em Estados Unidos ou França, etc., especificamente em China, focados nas áreas que são áreas-chave para o desenvolvimento da inteligência artificial na China até 2030, que é daqui a pouco. É daqui a pouco. Não é? E observem que destaca-se aqui a busca pelo cuidado da medicina, na redução do erro diagnóstico, no aprimoramento da tecnologia que faz com que a nossa inteligência convencional seja aprimorada por algoritmos que fazem com que o nosso erro seja minimizado e com que a nossa medicina seja, vamos chamar de, otimizada. Esse é só um exemplo, não é? Esse é uma forma de avaliar a detecção de orientação sexual, para vocês verem aonde isso vai chegar, isso não tem limites, né? A partir do reconhecimento facial, de alguns pontos do reconhecimento facial. Uma coisa extremamente simples, mas que, embora pareça ser uma ficção científica, na verdade não é. A acurácia é extremamente elevada. Eu até baixei, viu, Denilson, esse aplicativo aqui no meu celular. Depois a gente pode fazer um teste com os colegas da mesa, se vocês quiserem. Muito bem. Isso nos remete à questão: será que nós seremos substituídos pelas máquinas? Esse é o cockpit de um 787. Observem que tem uma série de avanços tecnológicos incorporados, telas de computador, etc. Mas cadê os pilotos? Será que de verdade isso vai acontecer? Ou será que é melhor ter um piloto comandando tudo isso? É um outro ponto de reflexão. Muito bem. O nível de informações hoje é extremamente acelerado. A gente não consegue acompanhar a velocidade dessas informações. Mesmo na área científica e cardiológica, a gente não consegue acompanhar o volume de conhecimento que a gente tem disponibilizado na rede hoje em dia. E isso significa que o acúmulo desses dados são ferramentas importantes, e esses grandes metadados são a ferramenta mais importante para a inteligência artificial e para a medicina, para o machine learning e para o deep conhecimento. Isso significa que essa aquisição de conhecimentos, que tomou uma velocidade vertiginosa a partir de 2015 e 2017, observem que isso aqui são artigos publicados até 2018 no PubMed, dando busca em inteligência artificial, e olha aonde isso veio com um aumento exponencial de mais de 150%. Isso para aí? Não, não para. Vou dar dois exemplos para os senhores. Netflix, 1999, para atingir 1 milhão de usuários, 3 anos e meio. O Twitter fez isso na metade do tempo. O Facebook fez isso em 10 meses. O Instagram, em 2 meses e meio. E, pasmem os senhores, o ChatGPT fez isso em 5 dias. Para falar no ChatGPT, observem que eles tinham 152 mil visitantes no final de novembro de 22, em dezembro foram para 266 milhões, em janeiro deste ano, 616 milhões e 1 bilhão de visitantes em fevereiro de 23. Só para vocês terem ideia da velocidade que isso caminha. É claro que isso serve de exemplo, claro, um exemplo extremo, mas para mostrar que tecnologias como o Watson, por exemplo, com ferramentas de machine learning, criam agora o que nós chamamos de computação cognitiva. O avanço tecnológico é tão ligeiro que nós temos dezenas de ferramentas já em prática corrente dentro dessas grandes máquinas. É claro que todas elas têm algumas coisas em comum, árvores de decisão. Né? Observem, vetores relacionados à direção do aumento máximo de uma função, buscando árvores de decisão. Ou seja, de novo a gente volta para aquele conceito de inteligência, a tomada de decisão a partir de dados. Né? Basicamente, nós temos dentro da inteligência artificial 5 pontos importantes: o reconhecimento de padrões, a compreensão de linguagem, o reconhecimento de objetos e sons e
A partir daí, a resolução de problemas. Vamos analisar agora um pouco, em contrapartida, o contexto mundial e brasileiro em relação à medicina e a como esse conhecimento adquirido poderá nos trazer benefício. Aqui nós temos o envelhecimento natural da população, nós sabemos que assim o é. Nós temos aqui, até 2050, um destaque importante, o Brasil cresce exponencialmente em relação a isso. Em contrapartida, um número maior de aposentados, um número maior de desempregados e uma resolução menor dos problemas na área da saúde. Isso é bom? Não, isso é muito ruim, porque o sistema público de saúde ele não consegue crescer oferecendo mais leitos. Dessa forma, são 2 consultas no máximo por ano na rede pública e 6 consultas na rede privada ou na saúde suplementar, que dá uma a cada 2 meses praticamente. Tudo isso significam desafios que podem fazer com que a incorporação de tecnologias nos trarão a um benefício real e progressivo. Será que isso é possível? É possível, né? A inteligência artificial ela pode promover vida saudável por meio de aplicativos. A Apple aplicou aí mais de 130 bilhões de dólares até 2021 nessa área. A cirurgia robótica poderá trazer precisão maior na execução de técnicas cirúrgicas e as taxas de sucesso podem aumentar até 99,5% quando a gente atualiza informações a partir de grandes bancos de dados. Da mesma forma, é possível fazer a adaptação de medidas genéricas para especificamente algum grupo de pacientes, chamada medicina de precisão, e a pesquisa em cima de novas drogas que não tem fim. Durante a pandemia, nós crescemos muito em relação a essas tecnologias, a telemedicina foi aplicada de uma maneira muito intensa e este mercado é crescente. E aqui vai o primeiro alerta, não é? É um mercado grande e que é um mercado dividido e disputado entre essas tecnologias todas. Alguns exemplos, aqui nós temos a avaliação por medicina nuclear de pacientes portadores de ou suspeita de doença coronária, são mais de 3 mil pacientes, e nessa avaliação é possível, num tempo de leitura e interpretação bastante curto, em comparação com o que nós fazemos na nossa prática clínica, obter resultados superponíveis e com taxas de acerto até maiores do que os nossos. Um outro exemplo, muito se fala sobre o grau de estenose avaliado pela angiotomografia coronária e a carga de placa aterosclerótica nesse grupo de pacientes. Isso é possível ser feito também por meio de algoritmos e essa análise é feita em 5 segundos em comparação com 25 minutos, ou seja, mais de 150 vezes mais rápido a aquisição, a obtenção dessa imagem e interpretação da mesma. Da mesma forma, a angiotomografia pode fazer o chamado FFR-CT, buscando aqui minimizar exames invasivos e implante de stents desnecessários, de maneira não invasiva e bastante robusta quanto à identificação do grau de isquemia que esses pacientes podem ter. Da mesma forma, a fibrilação atrial por meio de dispositivos implantáveis e vestíveis pode maximizar o resultado da busca da fibrilação atrial, principalmente aquela em pacientes assintomáticos, minimizando riscos de AVC. E a predição de risco de cardiovascular em grandes bancos de dados. Aqui um exemplo, né, aplicando tecnologias avançadas a um grande banco de dados com variáveis que nos trazem a uma reclassificação de risco e, dessa forma, a chamada de atenção do paciente e familiares para eventuais eventos cardiovasculares. Será que nós vamos chegar nesse tempo onde, na sala de cirurgia, estaremos só nós, um monitor e um robô? Não é impossível, não é? É claro que esse é um mercado competitivo, como eu disse anteriormente. Se eu dou uma busca aqui sobre inteligência artificial hoje e amanhã, os 4 primeiros acelerados pelo Google são todas empresas. Não é o New England que aparece aqui em cima, a Nature ou o Arquivo Brasileiro de Cardiologia. Ao contrário, são as grandes corporações, como a IBM, com a IBM Watson e hoje o famoso ChatGPT. Questiona-se já se isso significa a razão extrema, absoluta e certa em relação à nossa prática médica, dado o questionamento ético que essas informações podem trazer. Eu vou dar só um exemplo. Isso aqui é uma publicação do UOL, mostrando que na busca do Bing, que é o buscador da Microsoft, um colega médico lá de São Paulo
teve 40 anos de carreira questionados, já que o nome dele foi associado a mais de 100 assédios sexuais. Na verdade, essa busca foi uma busca inadequada, mal feita, e esse indivíduo não tinha nada a ver com esses eventos que ocorreram anteriormente. Portanto, entregar toda a nossa credibilidade a grandes bancos de dados talvez não seja o mais adequado. Considera-se que, nessa publicação recente, agora de 23, algumas considerações éticas têm que ser levadas em conta: credibilidade, plágio, violação de direitos autorais, eventuais vieses. Essa credibilidade, ela de fato está sendo questionada por várias instituições e grupos, médicos e não médicos, mostrando que, de fato, talvez isso não esteja impactando ainda na nossa prática clínica. Eu trago aqui, quase finalizando, um artigo de um colega brasileiro, publicado nos arquivos brasileiros. As questões éticas são uma grande preocupação em relação a essas novas tecnologias, levando em consideração todas essas variáveis que eu aqui considerei. E estou trazendo aqui a visão do Eric Topol, que foi talvez o pioneiro nessa área, com algumas perguntas que foram feitas a ele pelo Twitter, por nós e por outros colegas, que estão publicadas, isso é de domínio público, e uma delas é essa, é a preocupação dele em relação a esses algoritmos. Eles não são tão transparentes, podem criar vieses e a credibilidade pode não ser a melhor. Por outro lado, agora eu mostrei um slide que coloca essa pergunta em questão. Será que eu gostaria de ser operado por um robô sem nenhum humano na sala? Não sei. Você gostaria, Carlos? Bem, outra questão: será necessário um ativismo importante da comunidade médica para defender os pacientes e não permitir que essa produtividade extrema, essa busca por essa excelência tecnológica nos afaste dos nossos pacientes. A nossa profissão é diferente das outras. Muitas profissões cuidam das coisas das pessoas, a gente cuida das pessoas. Então, nós temos que levar isso em alta consideração para que a gente não caia nesse dilema de um dia temos que esperar pela aprovação e por alguns likes para poder liberar o diagnóstico para um paciente. Muito obrigado. Muito obrigado, Pavanello, pela excelente explanação. Ela, ao mesmo tempo, é um assunto fascinante, mas muito estarrecedor e preocupante, na verdade. E é muito bom a gente estar podendo discutindo isso aqui a nível de um fórum associativo e estar ligado nisso, que realmente não tem como a gente nos furtar disso, né? E agora eu gostaria de chamar para a próxima palestra, que é Por que se associar à SBC? Não poderia ninguém melhor do que o atual vice-presidente do Conselho, Dr. Carlos Eduardo Souza Miranda, que já foi devidamente apresentado pelo Dr. Henrique. Obrigado, Carlos. Eu que agradeço, né? Uma honra estar aqui, né? Eu queria começar parabenizando a SMC pelo Congresso, né, Toninho? Você, o Henrique, o Passaglia, todo o Fred, toda a diretoria aí que vem trabalhando para o sucesso desse Congresso. De casa nova, né? Quando a gente muda de casa, tem uma tensão pré-mudança, né? Mas a mudança foi boa, né? Eu acho que estamos aqui todos bem acolhidos. E agradecer os amigos do Conselho que estão aqui, né? Denilson, Pavanello, João, né? E realmente eu acho que esse fórum é uma grande oportunidade nesse ano, que a nossa sociedade faz 80 anos, da gente estar realmente discutindo o nosso futuro dentro da sociedade e o papel da sociedade dentro desse futuro, né? Então, eu acho que o fórum é muito apropriado, né? E a pergunta que nos foi feita é: por que se associar, né? Se a gente tem aí tanta informação, né, Pavanello mostrou, busca, é tudo. O que uma sociedade, como a Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Mineira, elas podem acrescentar a gente no momento que a gente se associa? Bom, como toda apresentação, eu começo com o meu potencial conflito de interesses. Esse é meu maior conflito de interesses. Eu sou sócio da SBC há 24 anos. O ano que vem eu faço bodas de prata com a SBC. E todo mundo que está nessa mesa aqui tem mais de 15 a 20 anos de associação, chegando até mais de 4 décadas de associação, 10 anos. O Tom é mais novo aqui, tem 10 anos, tá? Ainda é aspirante. Então, esse é o meu potencial conflito de interesse. Então, para falar, porque se associar, eu vou voltar um pouquinho na nossa história,
né? Então, esse é o grupo de médicos que fundou a Sociedade Brasileira de Cardiologia, liderados pelo professor Dante Pazanese. Atualmente, nós somos mais de 13 mil sócios, tá? Nós somos a maior sociedade de cardiologia da América Latina e a terceira maior do mundo, considerando o país, né? A europeia é um caso diferente, porque é uma sociedade de vários países, né? Ao longo desses anos, nós incorporamos várias estaduais, né, departamentos especializados e grupos foram formados. E realizamos anualmente, desde 1944, um congresso que é um grande sucesso, como vocês vão ver ao longo da apresentação. Então, eu trouxe aqui alguns dados históricos, né, da nossa fundação, e a fundação da sociedade e o desenvolvimento da cardiologia brasileira, eles andam lado a lado. Eles estão lado a lado, como a gente pode ver, eu trouxe alguns dados importantes, né, realização de congressos e tudo. Aqui eu chamo a atenção, 1968, dois fatos muito importantes: a criação do título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, especialista em cardiologia é aquele que faz uma residência credenciada pelo MEC ou aquele que fez uma especialização e prestou uma prova de título via Sociedade Brasileira de Cardiologia. E foi o primeiro transplante de coração realizado no Brasil pelo Dr. Zerbini. Outras várias conquistas, né, angioplastia, implementação técnica de correção pelo Dr. Adib Jatene, desenvolvimento da ablação epicárdica, né, um grande congresso mundial de cardiologia em 1998 no Rio de Janeiro, que foi um grande evento, um marco para a cardiologia brasileira e para a nossa sociedade. Né, criação do capítulo do American College foi um outro marco de uma parceria internacional, e o ano passado nós tivemos uma mudança de um modelo de governança. Nós saímos de uma governança presidencialista para uma governança de conselho, onde as decisões são compartilhadas e é possível que todos participem dessa decisão. E realizamos, como vou mostrar, mais um grande evento, que foi um outro Congresso Mundial de Cardiologia no Rio de Janeiro. Né? É lógico que nós evoluímos com a história, nós temos que evoluir. E hoje, qual que é a nossa missão dentro do nosso planejamento estratégico? Atuar pela excelência do cuidado cardiovascular. A visão da SBC é ser referência em associativismo médico, científico, tanto no âmbito nacional quanto internacional. E esses aqui são os nossos valores, né? Conhecimento, ética, o Pavanello falou muito da questão ética na apresentação dele, integração, associativismo, inovação e humanismo, né? Como que nós nos dividimos? Nós temos 24 estaduais, dividido em 5 regiões, que não são as regiões geográficas. Nós temos a região sul, essa sim com os estados do sul, região paulista com o estado de São Paulo, a região leste com Rio de Janeiro e Espírito Santo, a região central, da qual nós fazemos parte, Minas, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, e o restante, Norte e Nordeste. Essa divisão se dá pelo número de sócios que vão ter uma representatividade no Conselho. Então, a sociedade ela faz com que haja um equilíbrio a partir do número de sócios. E a nossa sociedade é a sociedade mais antiga. A SBC comemora 80 anos esse ano e a Sociedade Mineira de Cardiologia comemora 78. Então, a próxima diretoria aí tem uma grande tarefa de comemorar os 80 anos daqui a 2 anos. Nos dividimos em departamentos, aqui estão todos os departamentos, né? Departamentos e sociedades que derivaram de departamento, como a hemodinâmica e a arritmia, mas temos 11 departamentos e 3 sociedades que trabalham junto com a SBC. Em relação ao nosso conselho administrativo, então aqui estão os representantes, né? Nós temos um presidente que muda todo ano, e isso dá uma dinâmica muito grande ao conselho, né? Temos comitês, nós temos 5 comitês, o Dr. Denilson é coordenador do comitê científico, né? Aqui o coordenador do comitê de departamentos é o Dr. Nivaldo da Bahia, e junto com ele está o Henrique Patrus. Esse comitê tem membros que são convidados, e o Henrique foi convidado. Temos um comitê que para a gente é muito importante, que é o de qualidade assistencial, eu vou mostrar isso, né? Relações internacionais,
né? E um comitê de pesquisa e inovação, que é exatamente coordenado pelo Pavanello, que se apresentou aqui antes. Né? A gente tem com as nossas estaduais sempre um fortalecimento institucional, né? Atualização científica e fortalecimento de classe com networking, um jurídico, né? Sempre visando o quê? Padronização e segurança jurídica de todos os processos dentro da nossa sociedade. Né? Essa aqui, a relação com as estaduais cada vez mais próximo. Esse ano nós tivemos o primeiro fórum com a região Norte e Nordeste, onde todos os presidentes participaram da reunião de planejamento do que a gente vai fazer junto com as estaduais, e depois aqui a segunda com a outra região, já teve com a Paulista também, aqui o nosso presidente, aqui o Toninho, representando a Sociedade Mineira de Cardiologia. Então, essa integração e essa participação compartilhada é fundamental no nosso ponto de vista. Né? Temos parcerias internacionais, e aqui estão enumeradas as diversas sociedades. E aí é um benefício que o sócio, por que se associar? Né, são benefícios como, por exemplo, a indicação para o fellow da Sociedade Europeia de Cardiologia, que é um processo aberto a todos os sócios. Se vocês entrarem no nosso site, até o dia 28/7, quem quiser se candidatar a ser fellow pela Sociedade Europeia, tem um mecanismo facilitado pela Sociedade Brasileira. Existe um ranqueamento, e aqueles que preencherem o maior número de pontos, são 30 vagas, poderão sim ser fellow da Sociedade Europeia, apenas os sócios. Então, isso aqui já é um benefício para o sócio. Ser SBC é estar atualizado. Aqui eu chamo a atenção, dentro do comitê do Denilson, 7 diretrizes e posicionamentos anualmente. Tem essa no planejamento estratégico, nós temos que preencher essa atualização e trazer. Temos o Clinical Key, com periódicos, 200 webinários, né, revistas e congressos e simpósios ao longo do ano, como o Congresso Mineiro de Cardiologia. Temos as nossas revistas, né, o Arquivos Brasileiros de Cardiologia, International Journal, o ABC da Insuficiência Cardíaca e o Arquivos Brasileiros de Imagem, onde a publicação desses artigos para submissão a um benefício para o sócio. Não que vai ser aceito, mas ele tem um benefício em relação à submissão, em relação a custos. Publicação das diretrizes, aqui eu falei 7 por ano, esse ano já foram 2, a da doença de Chagas, né, que o Tom está lá participando dessa publicação, dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis, e eu trago aqui também os posicionamentos de 2022, posicionamentos sobre a saúde cardiovascular da mulher, que está dando vários desdobramentos, né, Marilson? Várias entrevistas, a mídia tem participado, tem procurado a sociedade, e isso é um papel da sociedade. Se a gente quer diminuir a doença cardiovascular, nós temos que ter um posicionamento e divulgar ele, divulgar para a população, e uma forma que a gente tem visto é esse contato, para que a gente propague essa informação através das mídias. Né? CSBC, cuidar da cardiologia. Né? A defesa profissional e advocacy é um pilar estratégico no nosso planejamento. Ou seja, nós temos hoje a monitorização, nós temos dentro da SBC uma gerência de relação institucional. Né? O João, que faz parte do comitê, o Sérgio, o Gerson, eles têm ido em Brasília frequentemente. Estamos trabalhando junto com o CFM. Nessa semana mesmo teve uma defesa da atuação do cardiologista lá. Né? Temos reuniões com o governo e entidades em 2023. O João vai trazer isso aqui na apresentação dele, quer dizer, a incorporação, o ano passado, de alguns remédios na farmácia popular, a SBC participou ativamente disso. Tá? Então, isso aqui é um pilar estratégico para a gente. Né? E, lógico, se nós vamos lá mostrar para o governo a importância que a gente tem e a importância da saúde cardiovascular, nós temos que ter nossa estatística. E agora temos, coordenado pelo professor Tom e a professora Gláucia, desde 2020, nós temos a estatística de doença cardiovascular no Brasil. Então, quando nós chegamos no Ministério da Saúde, quando nós chegamos no Legislativo, nós temos os nossos números. E isso vem sendo aprimorado. Quais seriam, então, os benefícios, além desses que eu falei?
congressos e simpósios com desconto, cursos da Universidade do Coração. A SBC tem uma Universidade do Coração ligada ao comitê científico, mas é uma gestão independente, onde ela vai gerir os cursos, inclusive pós-graduação, vai fazer gestão dessas pós-graduações, né, clinical key, o consultório, plano de saúde, office, quer dizer, a gente tem uma infinidade de benefícios, e aqui eu traria da Universidade do Coração, nós temos 2 pós-graduações dentro da Universidade do Coração, tá? De cardio-oncologia e de insuficiência cardíaca. Temos os cursos de ressuscitação, o curso TECA, que é um sucesso aqui na Sociedade Mineira de Cardiologia também, que faz esse curso, né? E temos curso de EAD, como curso preparatório para o título de especialista, diretrizes aplicadas à prática clínica, de hipertensão, uma série de cursos onde o sócio da SBC tem um benefício em relação à inscrição e participação, ele tem um desconto grande em relação a isso. Tá? E para ser sócio da SBC, eu vou mostrar mais à frente, né, nós temos também uma oportunidade de relacionamento pessoal e profissional. Eu trago aqui o exemplo do Congresso do Rio. Foram mais de 12 mil inscritos no ano passado e participantes de 62 países. Quer dizer, é a oportunidade de se atualizar, mas é uma oportunidade de network, troca de ideias e troca além disso, o lado social nosso. Né? Nós que estamos aqui na sociedade, nós temos amigos, né? A gente cria amigos aqui dentro. Então, acho que isso é um grande benefício também. Tem que ter acesso à gestão. A gestão tem que ser transparente. Tá? E o ano passado, o presidente do conselho era o João, né? Nós temos um relatório anual de todas as atividades para todos os sócios, receberam isso por e-mail no final do ano. Quem apontar aqui o QR Code não recebeu ainda, pode apontar, tem todo o descritivo de todas as atividades da SBC, tem lá, inclusive, fluxo de caixa, balanceio, tem tudo dentro desse relatório. E temos que ser uma sociedade organizada com processo definido. A Sociedade Brasileira de Cardiologia é, até onde a gente saiba, a única sociedade científica com ISO 9001, que foi o ano passado. Quer dizer, os processos todos estão bem definidos lá dentro. Tá? Então, isso é uma conquista. Hoje, além do conselho, nós temos um CEO que tem uma gestão profissional que trabalha junto com o conselho. Bom, CSBC é falar com o coração. Eu vou trazer aqui, quer dizer, nós estamos representando São Paulo, Rio, né, a região central por mim, o Paulo Caramori vai estar num simpósio no sábado, representando a região sul. Eu vou trazer um depoimento de um presidente da região norte e nordeste, que fala com o coração. Eu tive a oportunidade de ir para um congresso brasileiro da SBC e fiquei impressionado com a grandeza dessa instituição. Hoje a SBC faz parte da minha história. Não só por eu ser cardiologista, mas por eu ter a honra de ser o atual presidente da SBC-RN. Sou um verdadeiro apaixonado pela SBC e tenho muito orgulho de estar entre os mais de 13 mil sócios, desta que é a 3ª maior sociedade de cardiologia do planeta e que cada vez mais está elevando o nome da cardiologia nacional no cenário mundial. Eu sou sócio da SBC. E você? O que está esperando? Vem para a SBC! Então, né, é um depoimento de um colega de mais uma região para que todos se façam representados. E aí a pergunta que eu sei que um monte de gente já está querendo fazer, porque está querendo se associar, é quem pode se associar. Então, a sociedade não é só de cardiologistas, né? Nós temos que trabalhar junto em prol da saúde do nosso paciente. Tá? Então, acadêmico, residente, aspirante, aí temos o sócio efetivo e o sócio colaborador, que são profissionais de outras áreas da saúde. Tá? Então, quem quiser se associar também, é só apontar a câmera aqui para o QR Code, porque, né, essa gama toda pode ser sócio da SBC. Então, para encerrar, né, eu diria que ser sócio da SBC é pela oportunidade de participar da maior sociedade latino-americana, 3ª maior do mundo. Juntos nós somos mais fortes. Né? É fazer parte de uma sociedade moderna e que está em constante evolução e integração e que tem entre os seus pilares a qualidade assistencial e a defesa profissional, quer dizer, defender realmente para que o cardiologista tenha condições de uma atuação digna profissional. Para que a gente tenha uma permanente atualização
e o Pavanello mostrou isso lá, a partir de fontes seguras, né, além de usufruir de benefícios exclusivos. E para participar, como o Antônio Amorim falou, da gestão das sociedades estaduais, departamentos e do próprio conselho, porque o conselho, o sócio, desde que ele tenha alguns pré-requisitos, ele pode se candidatar para ser membro do conselho. É extremamente aberto esse processo, né? E, com isso, contribuir para a excelência no cuidado cardiovascular do Brasil. Né? Eu convido a todos a nos seguirem nas nossas mídias, né? Aqui né? Facebook, Instagram, né? Twitter e YouTube, tá? Sempre aí geralmente é o Cardiol, tá? E para que participem de novo do nosso grande evento científico, que é o Congresso Brasileiro de Cardiologia, que esse ano vai ocorrer em Porto Alegre, de 28 a 30 de setembro, né, onde até hoje nós já temos mais de 4.000 inscritos com essa antecedência do Congresso, mostrando a grandeza que é a nossa sociedade e a credibilidade que ela tem. Muito obrigado aí a todos. Parabéns, Carlos, pela excelente palestra. Acho que deixou claro para a gente a importância das instituições, a importância das sociedades. Eu acredito que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, por que a gente quer se associar? Porque a sociedade entrega valor para o médico, no sentido que ele aprimora a sua habilidade em trabalhar com a medicina, em praticar especialmente a cardiologia, entrega valor para a comunidade médica ao produzir ciência e divulgar a ciência, entrega valor para a comunidade, no sentido de entregar valor à saúde do paciente, e entrega valor ao país, no sentido que a sociedade médica é quem deveria ter a opinião mais elaborada e mais fundamentada para influenciar políticas de saúde. Nesse contexto, eu gostaria de chamar o Dr. João, que vai falar para a gente sobre políticas de saúde, a contribuição da sociedade civil organizada. Muito obrigado, João Fernando. Olá, boa tarde. Bem, agradecer ao Antônio Bahia, presidente da Sociedade Mineira, ao Henrique Patrus, ao presidente desse congresso, Marco Antônio, ao Carlos Miranda, que é um membro mineiro do nosso Conselho Administrativo. Mais uma vez, o acolhimento com que nós somos recebidos aqui. E eu sempre fico muito feliz quando venho aqui em Minas. Eu me sinto realmente da casa. Né? Aí tem algumas coisas na vida que você tem que pedir para alguém que é muito amigo ou muito inimigo. Pelo tema que deram para mim, vocês acham que eles me acham amigo ou inimigo? Então, assim, na verdade, se vocês forem ver o tema desse fórum, talvez esse título seja o título mais desanimador para vocês, né? Porque eles vão falar, esse cara vai falar de política, né? E aí, política, a gente fica um pouco desanimado quando fala de política. E, na verdade, o que eu vou trazer para vocês é que esse tipo de ações relacionadas à política, e principalmente à advocacy, que o Carlos já comentou, são fundamentais para o nosso dia a dia e todos nós temos que ter protagonismo. A missão, as missões de combater a doença cardiovascular e promover saúde cardiovascular, de quem é? Me respondam vocês. Da SBC? Também, de todos nós. Por isso que todos nós temos que nos envolver em tudo que se relaciona a políticas de saúde nesse sentido. Né? A gente vive um mundo muito bagunçado, muito confuso. Né? Eu quero mostrar para vocês qual é o tamanho do nosso desafio. E a gente começa dizendo como o mundo hoje funciona. Né? Então, se algum de vocês se desespera com a velocidade das transformações, começou a ficar preocupado com aquilo que o Pavanello apresentou, não são só vocês, tanto que surgiu em gestão uma expressão, o mundo VUCA, né? Não sei se vocês já ouviram falar, é um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, e agora estão falando um mundo bunny, né? Frágil, ansioso, não linear, incompreensível. Bem, não importa, se vocês gostaram mais do VUCA, mais do bunny, eu tenho certeza que todos nós conseguimos nos identificar com esse mundo, e isso nos traz grandes desafios e realmente muita insegurança. Né? E dentro daquilo que nós, então, compartilhamos em missão, que é combater a doença cardiovascular e promover a saúde cardiovascular, a gente tem
muito trabalho a fazer, né? Então, nós sabemos que a doença cardiovascular é a principal causa de morte no Brasil. Isso aqui é dado pré-Covid. Se eu botasse um slide aqui da fase Covid, também a doença cardiovascular matou mais do que o Covid. E a doença cardiovascular no Brasil é muito terrível, né? Além de ser a principal causa de morte, ela começa desde o jovem, né? A gente tinha aquela ideia que doença cardiovascular é doença de velho, né? No Brasil é mentira, né? Olha esses dados aqui, ó. Doença isquêmica cardíaca já é a terceira causa de morte a partir dos 35 anos, só perde para as mortes violentas. De 40 anos, já vira a segunda, e acima dos 45 anos, a gente já ganha de morte violenta. Isso, inclusive, no Brasil, né? E outra característica em relação às mulheres, né? A gente tem uma alta mortalidade da doença cardiovascular entre as mulheres. Então, o desafio está aí lançado e nós temos que vencer esse desafio, né? Isso quer dizer que nós, hoje, Brasil, na jornada da doença cardiovascular, nós estamos percorrendo essa linha vermelha aqui, né? Onde temos muitos doentes, muitos eventos e muita morte. E nós temos, então, o desafio de mudar isso daí. Todos nós, a SBC, como sociedade científica, vocês, como médicos e profissionais de saúde, estão sempre combatendo a doença cardiovascular, promovendo a saúde cardiovascular. E a ciência nos ensina como fazer isso, né? Atuar sobre fatores de risco, baixar a pressão, baixar colesterol, parar de fumar. Tchau, Pavanello, boa viagem. Ele queria saber escondidinho, não sei porquê, né? Tchau. Ele disse que não queria assistir minha aula, foi de propósito. Regular e tempo de estudo. Isso é fundamental. Você tem que ser organizado e selecionar por semana 4 horas para se dedicar à leitura e seu aperfeiçoamento técnico. Não deu plantão, tem não sei o quê, tem método. Fazer isso, leitura regular e tempo de estudo. Reserve um tempo dedicado à leitura regular e ao estudo da literatura médica, pesquisas e notícias. Revistas médicas. Aqui, falamos em SBC, os arquivos brasileiros de cardiologia vai transformar-se, isso é um spoiler, ABC Cardiol, uma revista que vai se tornar-se, porque a gente está mudando, dentro do meu comitê científico, mudar o nome Arquivos Brasileiros de Cardiologia para ABC Cardiol. Porque, para suscitar interesse no exterior, ninguém vai querer publicar no Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Primeiro, o nome Arquivos é um negócio muito antigo, né? E segundo, né, então, arquivo, pô, é de velho, está lá Arquivos Brasileiros de Cardiologia, né? Já o ABC Cardiol, ABC vem de Arquivos Brasileiros de Cardiologia Cardiol, é um termo, mas, né? Por qual a importância disso? Você ter na nossa revista pessoas influentes que possam querer publicar e trazer informações que para a gente será muito, muito, muito importante. Aliás, essa semana o ABC Cardiol recebeu o maior impacto, você viu? Né? O Tom é um grande entusiasta da literatura médica, né? O maior impacto a gente teve até hoje e a gente tem certeza que isso vai suscitar muito interesse em ver. As revistas médicas é um ponto importantíssimo para a gente e os congressos e eventos. Vocês estão aqui para isso, né? Então, é um ponto de união e de aprendizado e troca de experiências. Ninguém hoje não consegue não trabalhar, não entrar nos websites médicos e os recursos online. Então, os acessos a websites médicos confiáveis, de novo, websites médicos confiáveis e recursos online, amplia o acesso à informação, facilita a aprendizagem contínua e a prática baseada em evidências. Não estou dizendo nada de novo para vocês. Tudo vocês sabem disso. Mas apenas como um ponto de referência. E, acima de tudo, gente, fontes confiáveis. Não é? Lembre-se, estamos na época dos fake news em todos os aspectos, notícias equivocadas. O tempo inteiro a gente recebe isso. E a gente tem que estar muito ciente que isso pode acontecer e buscar entidades médicas, governamentais, instituições conhecidas por oferecer conteúdos médicos. E a SBC está dentro desse escopo de entidades médicas. Aplicativos móveis. A SBC já entrou nesse processo,
né? Seus podcasts, nos seus aplicativos, discussão de casos clínicos aplicativos, é extremamente saudável e oportuno isso fazer. E desde da pandemia do Covid-19, a telemedicina, né? Eu sou casado com uma reumatologista e ela hoje, metade das consultas dela, ela trabalha numa área somente em colagenoses, ela tem uma pleia de pacientes fora do Rio de Janeiro, inclusive de outros estados, e a telemedicina para ela é fantástico. Fantástico. Para a gente não dá para fazer o eletro por telemedicina, né, João? Não dá para fazer, né? Não, na hora da consulta, você não pode parar para fazer, mas você pode fazer o seu eletro e mandar à distância. Os laudos dos routers são dados à distância. Os laudos dos mapas de pressão arterial são dados à distância, né? Mas eu estou falando a telemedicina, no momento que você tem aquele paciente face to face, você consegue trazer muitas informações. Bom, eu não vou perder tempo com o webinar de curso online, que foi muito bem colocado pelo Carlos Miranda, né? A flexibilidade que isso representa, o acesso global, redução de custos, interatividade e o chamado network. As redes sociais e as redes profissionais estão aqui para mostrar para a gente realmente o quanto importante representa. E a busca de pessoas que são verdadeiros influenciadores médicos, né? A gente não pode procurar influenciadores médicos, tipo um cidadão lá que fala mal das estatinas e do uso do colesterol, todo mundo sabe quem é, né? Quer dizer, a gente tem que buscar a informação correta da maneira correta que a gente tem. Outro dado, eu sou um fã do podcast, principalmente na beira do trânsito, não é? Quer dizer, quem mora em São Paulo vira e vice, quem mora no Rio de Janeiro também, eu não sei, aqui em Belo Horizonte também tem o seu momento paulista de ser, né? De ser em relação a... Então, o podcast é fantástico. Eu aprimoro muito o meu inglês, que não é maravilhoso, mas também não é tão ruim assim, ouvindo podcast no carro, enquanto estou no trânsito. Então, usem essa ferramenta, né? Troque... Claro que eu quero que todo mundo queira ver Spotify ou queira ver música, mas divida um pouco o seu tempo da música com ouvindo podcast, separe algum podcast que possa interessar e ouça no trânsito, né? Então, pode trazer informação. Mas o que é que temos mais? A inteligência artificial foi bem colocada. Eu sou um fã da inteligência artificial e principalmente, eu não vou perder tempo com a inteligência artificial, foi bem colocado, é a realidade virtual. Gente, eu vi uma aula de anatomia na realidade virtual espetacular. Espetacular. Você pegar aquele visor, vamos dizer assim, botar na testa e você vê. É deslumbrante. É um avatar, sabe? É espetacular você ver isso. Quer dizer, então, isso é uma ferramenta extremamente importante e interessante, quer dizer, que pode ser certamente... É o futuro muito próximo, né? Eu acho que todo mundo vai ter direito a ter uma maquininha dessa aí para poder fazer suas brincadeiras. As chamadas plataformas colaborativas, eu acho que é importante, acesso a recursos especializados, segundo opiniões, eu consigo fazer consultoria pela Johns Hopkins direto, no Cleveland Clinic, direto, através dessas plataformas colaborativas de parcerias, né? Agora, tem os desafios, né? É crucial, dentro do desafio, é crucial a privacidade dos dados, a confiabilidade das fontes de informações online, desenvolvimento de a necessidade de habilidade e avaliação crítica, a integração efetiva com métodos tradicionais de aprendizado e entender as barreiras de acesso e competências tecnológicas, além do treinamento e atualização contínua. O equilíbrio entre métodos tradicionais e tecnológicos de aprendizado é fundamental. Mas a gente não pode deixar, diante disso tudo, de concluir da seguinte maneira. Para o médico se manter atualizado no mundo moderno, não existe uma receita de bolo. Não existe. Vocês têm conhecimento de tudo que eu falei agora. Mas exige um envolvimento profissional intenso, a busca constante por novas informações científicas e tecnológicas, lembrar sempre que o paciente deve ser colocado em primeiro lugar, exercitar em sua plenitude a compaixão
E, por último, lembrar que o médico precisa gostar de gente para poder fazer isso adiante. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, professor Denilson, por trazer sua experiência de formação como excelente médico e a experiência como professor de medicina por tanto tempo, tendo formado tanta gente. Eu acho que essa sessão tem realmente ampliado as nossas mentes, a sessão de entendimento maior que vai além da ciência médica. Queria reforçar o convite a todos que no sábado também teremos uma sessão muito parecida com essa, que a gente discutirá junto com os colegas do ICC, inteligência artificial, pesquisa clínica, inovações e ética no presente e no futuro. Então vai ser sábado, depois da super sessão de casos clínicos, todos estão convidados. E depois dessa sessão também teremos uma abertura muito breve e depois um happy hour para todos nós. Gostaria de chamar o professor Antônio Luiz Pinho Ribeiro. O professor Antônio Luiz vai também contribuir para ampliar as nossas mentes e entender as qualidades que nós devemos ter além da ciência médica. Muito obrigado, professor. Bom, eu que agradeço. Eu sou o último obstáculo, então, assim, entre vocês e o happy hour, isso já é uma coisa. E na verdade, quando o Luiz me chamou sobre essa palestra, eu quase disse não. Eu não disse não a princípio, porque eu falei, não, Luiz, não, né, porque isso, não faria isso. Como? Eu sei que ele é amigo, né, mas assim, de toda maneira, eu falei, puxa vida, fiquei velho mesmo. Antes me chamava para falar sobre FA, estenose aórtica, insuficiência cardíaca, e agora me chama. Mas depois eu vi uma oportunidade para, acho que de uma forma muito complementar, e dou os parabéns à comissão organizadora, porque eu vi aqui coisas tão legais e que são tão importantes para a gente, e, na verdade, o meu argumento é que isso tudo é ciência médica também, né? Como eu vou chegar ao final. E aí eu pensei da gente seguir em 3 eixos, né? Um primeiro eixo é o médico olhar para si mesmo, né? Para o médico, de alguma maneira, não narcisicamente, obviamente, né? Mas de tentar entender sobre o seu trabalho e a sua condição, né? E nós todos sabemos, né, que nós trabalhamos mais do que a média, do que os outros, as outras categorias de nível superior, né, e que nós somos submetidos a um estresse, a uma condição de trabalho muito mais difícil, que frequentemente leva ao burnout, leva ao esgotamento dos nossos colegas. Aqui esse gráfico é o gráfico, se eu consigo ver o que é efetivamente. Esse é o gráfico da horas de trabalho. Os médicos residentes tiveram uma mudança de lei nos Estados Unidos, mas mesmo assim ainda trabalhando na faixa de 60 horas por semana. E a gente sabe que para a gente poder cuidar dos outros, a gente tem que saber cuidar da gente mesmo, né? A gente tem que poder ter a família da gente, poder ter o lazer, ter a atividade física, ter uma dieta adequada, não ficar sem almoçar todo dia, porque tem que ter várias atividades, né? E conciliar isso não é simples de maneira absoluta. E isso é mais grave para as mulheres, em especial as mulheres jovens, né? E nós que trabalhamos com residentes, com mestrandas, doutorandas, né, sabemos que esse impacto ele é muito, muito grande, né? Então, essa é uma reportagem do New York Times, tem esse título de Being a Doctor is Hard, It's Harder to Be for Women, né, mostrando, né, um estudo mostrando que as mulheres se tornam, nos Estados Unidos, part-time, uma porcentagem razoável das vezes, tem que largar coisas, perdem posições, e por causa disso recebem menos e atingem menos posições de chefia e liderança, de reitor de universidade, de diretor de hospital, do que os homens, né? Existe uma frase muito, muito boa numa dessas reportagens: essas coisas não vão embora sozinhas, a gente tem que tomar medidas para que elas ocorram, né? Então, é um alerta, né, para a gente, que a gente precisa pensar sobre isso, né? Eu também, um segundo eixo, né, já que não pretendo talvez nem usar os meus 18 minutos, é a gente olhar para além da janela, né? E aqui a gente vai abrir essa janela, e o que a gente vê nessa janela no nosso país? A gente vê essa foto que ganhou prêmio, né, que mostra Morumbi e Paraisópolis
um ao lado do outro, né? Uma foto que muitos devem ter visto, já saiu em vários sites, né? Mostrando que, na verdade, a gente vive em um país dividido, né? Extremamente dividido, né? Aqui, de uma maneira quase, na verdade, a idade média ao morrer é quase 10 anos menor, a idade média ao morrer, diferente de expectativa de vida, que é mais a idade que as pessoas morrem, é maior aqui, né? Menor aqui 10 anos do que aqui, né? Aqui, basicamente, os domicílios são características de favela, em 49%, no Morumbi, 17%. A espera pela consulta, nesses dados mais antigos, parece que caiu, né? Era 75 dias aqui, 1 dia aqui. E a porcentagem de pretos e pardos era bem diferente entre um e outro, né? Na verdade, a gente precisa lembrar que o país é o 9º país mais desigual do mundo. Eu estou pegando fontes as mais isentas possível, aqui é a Agência Senado, né? E que o 1% mais rico é 38%, ganha mais do que 50% dos pobres, né? E a gente tem que pensar que a gente precisa atender a todos, né? Nós, quando formamos, né, nós não imaginamos que a gente ia fazer medicina para alguns, né? A gente tem que fazer a medicina pensando em provocar o bem comum. Essa sociedade, nós, né, trabalhamos para que as pessoas vivam mais e melhor. Não que as pessoas que têm dinheiro vivam mais ou melhor, para que todas as pessoas vivam mais ou melhor. E esse é um desafio incrível, né? Por quê? Porque o que está acontecendo é que esse é um trabalho apresentado aqui hoje, orientador é a Luísa Brant, a aluna a Beatriz, foi apresentado mais cedo, mostrando que, em 2000, a mortalidade cardiovascular ajustada por idade, ela era mais alta do Sul e Sudeste. Mas o que aconteceu? O Sul e o Sudeste cresceu, progrediu, melhorou, né? E a mortalidade cardiovascular diminuiu, e a mortalidade ajustada cardiovascular é mais alta no Norte e Nordeste, nos locais mais pobres, mostrando que quanto maior o índice de privação, uma análise por município aqui, né, menor foi a queda da mortalidade cardiovascular ajustada por idade no nosso país. Então, nós estamos entregando um sistema de saúde que funciona diferente em diferentes partes do país, que traz melhorias diferenciais, dependendo do grau de riqueza que a pessoa tem, né? E essa é uma área inteira da ciência médica, né? E se você entrar no site do NIH, né, que é o principal órgão de financiamento de pesquisa do mundo, né, tem uma divisão inteira, né, sobre determinantes sociais da saúde. São coisas simples, todos nós conseguimos entender. Você ter parques, playgrounds, locais para andar perto da sua casa é extremamente importante do ponto de vista da sua capacidade de ter uma vida saudável, né? Você ter acesso à saúde, a medicamentos, você ter segurança no seu ambiente, você ter acesso à comida saudável, à educação. E a importância desses fatores não é trivial, não é pequena, né? Nós sabemos que, além de não ser pequena, nós sabemos que existem mecanismos fisiopatológicos pelo qual esse estresse social, esses determinantes sociais da saúde, eles provocam doença. Isso não é fala de jornal, né? Isso é ciência, isso é uma coisa que está estabelecida, que nós temos fatores que levam a estressores ambientais, violência, acesso à saúde, adversidade na infância, que estão associados a mecanismos muito claros de gerar basicamente inflamação, né? E que esses mecanismos estão associados à progressão e ao desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Esse é um estudo que saiu semana retrasada, um pouco mais, na revista Hypertension, da American Heart Association, comparando negros e brancos nessa corte, né, Rigards, uma corte que tem negros e brancos dos Estados Unidos, mostrando que, né, são alguns mil pacientes, 24% dos brancos, 33% dos negros tinham hipertensão não controlada. E no estudo de mediação, que é uma técnica estatística mais nova, mostra que 33% dessa diferença, quer dizer, 1/3 da diferença, podia ser explicada por fatores absolutamente mensuráveis de determinantes sociais de saúde, né? Então, tem um editorial magnífico do Magnani, né,
que era da Boston University, também de Filadélfia, mostrando como esses fatores se associam, e falando que a hipertensão como uma doença social que precisa de soluções sociais. E aí a gente vai na questão da raça, né? E nós conhecemos toda a raça, e isso também está no NIH, isso não é nenhuma fonte apócrifa, né? E o que é raça? Raça é um construto social para um grupo de pessoas, construído como um sistema hierárquico para gerar discriminação racial, distinguir e marginalizar alguns grupos em nações, regiões e no mundo como um todo. Raça é uma construção social. Não existe uma base genética estabelecida para a raça. Né? Quando você vai pelo projeto Genoma, né, 99% do nosso DNA é idêntico nas diferentes raças. Né? E a diferença dentro das raças é maior do que a diferença entre as raças. Né? Então, os genes não causam a disparidade étnica. Isso é histórico. A África foi escravidão, sabe, os países, o domínio, né, dos países europeus sobre a Ásia, sobre a Índia, né, sobre a China. Então, assim, isso é nossa história, a gente não tem como negar. E a gente tem que considerar a raça na hora de ver a pessoa, mas não pode considerar a raça como determinante, como uma coisa que foi determinada a priori pela genética. E a medicina frequentemente se engana acerca disso. Né? Então, tem vários artigos no New England sobre a correção da fórmula de ritmo de filtração glomerular pela raça. Vocês todos já viram. Entra lá no MD-Calc, tem para negro e não negro. Né? E o que aquilo se demonstrou? Que, na verdade, você estava incorporando os fatores sociais, toda aquela discriminação na hora do cálculo da fórmula. Qual que é a consequência prática disso? A consequência prática que o negro demorava mais tempo para fazer transplante do que o não negro, porque ele tinha uma superestimação do seu ritmo. Né? E isso gerou, no New England e na NIH, uma série de alternativas, inclusive com a construção de um novo algoritmo que não considere a raça. Né? E outras coisas são próprios equipamentos. Artigo também no New England, mostrando que, sistematicamente, os pacientes negros tinham a saturação de oxigênio imprecisa em relação aos brancos. Os aparelhos foram feitos para pessoas brancas, e quando utilizavam em pessoas negras, geravam um valor que era impreciso. Né? Então, são maneiras que a gente vê que a discriminação racial ela é incorporada dentro da nossa prática como norma, como uma coisa socialmente aceita. E a gente vai para a coisa mais impressionante. Né? O CFM, também uma fonte absolutamente nossa, né? Mostra que apenas 3% dos médicos são negros. Né? A gente vê a foto do histórico congresso, não tem um negro. As turmas de formatura que estão na internet, frequentemente também não tem. Né? A gente sabe que isso mudou com as cotas, com a coisa, mas ainda é uma realidade que a gente precisa se espantar. A gente não pode fingir que isso é normal, porque essa é a base do racismo estrutural. Você ter incutido nas normas, nos algoritmos, na nossa forma de pensar, ser normal que uma fração das pessoas que não é menos inteligente, menos capaz, ela vai ter menos acesso a uma profissão de prestígio como a nossa. Então, isso é uma necessidade da gente se posicionar, da gente, de alguma maneira, entender que, para que as coisas mudem, a gente vai precisar mudar alguma coisa também. Né? Bom, o último eixo são os nossos pacientes. Tem Esculápio aqui, né? E eu gostaria muito de falar da inteligência artificial, foi muito bem falado aqui antes, em especial pelo Ricardo. Essas são as nossas contribuições, por dizer assim, né, com ECG, com tele-ECG, né, mostrando que a rede neural permite estimar a idade, por exemplo, né, e a diferença da idade estimada pelo eletro e a idade cronológica, né, ela pode ser um marcador de risco de morte. Né, quem tem a idade cardíaca maior, 8 anos ou mais que a idade cronológica, tem um risco de morte. A gente validou isso já em 3 cortes. Né. Também a capacidade de reconhecer automaticamente, mas também encontrar quem é chagásico, predizer FA, AVC, né? Tem milhões de possibilidades. Né? E
como os meus colegas falaram antes, né, mostrando que existe um pipeline de algoritmos que estão aqui para serem aprovados pelo FDA e que a gente tem que tomar cuidado como que eles vão chegar para a gente, né, porque eles não podem piorar tanto essa situação de discriminação e como eles não podem piorar a nossa capacidade de conversar com os nossos pacientes, né? Então, é um desafio muito grande, já foi certamente um assunto que mereceria uma conversa inteira, e eu acho que já existe ela aí, né, prevista para o sábado. E quanto ao paciente, eu gostaria de recomendar fortemente que se leia esse livro, Vitor Montori, um médico da Mayo Clinic, então, né, ele é peruano, acho que o fato dele ser latino muda muito, né? E esse livro chama-se Por que a gente se revolta, né? E ele é um livro sobre como a medicina nos Estados Unidos serve primariamente a interesses econômicos e está industrializando a prática de saúde, né? O livro, quem me deu, depois quando eu fui comentar, que é um ex-aluno e amigo, falou assim, é um soco no estômago, né? O livro é um soco no estômago, assim, não sei se a gente gosta de ler um soco no estômago, né? E quando eu li a primeira vez, eu achei naive, achei os títulos, crueldade, borrão, ganância, assim, tipo, quase bíblico, né? Assim, uma coisa que me pareceu. Mas é fantástico, ele faz algumas coisas, né, nesse capítulo sobre o borrão, né, ele pega muita analogia do avião, né, que o sistema de saúde tem que ser como o avião, né. Aí ele pegou um avião de Minneapolis para Boston e ele fica até o final para conversar com o piloto, né, e o piloto cumprimenta todo mundo na saída, tipo América, sei lá qual dessas, né. E aí ele fala, você lembra de alguém depois? Ele falou, não, é tudo um borrão. Então, assim, a medicina não pode, ela tem que ser eficiente, tem que ser segura, mas ela não pode transformar, né, a prática em cada paciente ser um borrão na sua frente, né? E ele fala muito da ganância. Nos Estados Unidos isso é muito pior. O que acontece nos Estados Unidos, a pessoa tem um acidente na rua, vem a ambulância, te leva para o hospital, te trata e depois te manda uma conta de $50 mil, né? Eu acho que isso é uma coisa que pelo menos não chegamos a esse nível, né? Ele fala da falta de tempo e de uma coisa muito legal, que é o tempo profundo, né? Você não tem que gastar com o seu paciente 40 minutos, 1 hora, né? Mas você tem que ter a capacidade de, em algum tempo, efetivamente conversar com ele, né? E isso, ele fala isso com uma maneira tão do tempo profundo, do tempo em que você efetivamente está ouvindo a pessoa e a pessoa está te ouvindo, que existe uma troca de ideias, que cria-se uma cumplicidade em relação ao plano terapêutico que vocês estão criando ali, né? Isso é muito, muito, muito legal. E ele fala que a alternativa que ele vê, né, ele tem 2 alternativas, uma delas é criar uma aliança, uma catedral. Ele fala que as catedrais são locais, as capitais da Europa tinham catedrais locais que as pessoas se encontravam, que mostravam o que a sociedade era, né? E ele fala que a catedral que ele pensa para a medicina é a catedral do Rodin, né, que são 2 mãos se tocando, né? E ele cita isso de uma maneira muito emocionante, muito bonita, né? E ele cria também um site que chama um movimento que é a revolução do paciente, a revolução pelo cuidado gentil e cuidadoso, né? Que eu ouvi aqui também, né? Na verdade, nas falas anteriores, da importância da gente manter a gentileza, manter a compaixão, a capacidade de entender o que o nosso paciente está precisando e como que a gente vai poder ajudá-lo, né? E, por fim, né, eu, já finalizando essa apresentação, eu pensei, na verdade, as referências que eu usei são referências científicas. Então, isso tudo é ciência médica, né? E eu trocaria o título da apresentação, o que é ciência médica, qual ciência médica que o médico precisa para saber ser um bom profissional, né? E eu acho que essa é a pergunta que nós temos que fazer para a gente na hora que a gente atua, na hora que a gente entra no curso médico ou quando a gente está atuando a seguir. Obrigado. Excelente apresentação, professor Tom, parabéns.
E nós vamos ter aí mais 10 minutinhos para discutir, abrir para a plateia, para perguntas, comentários. Eu acho que tem vários colegas aqui que podem acrescentar bastante, mas eu gostaria de fazer um comentário muito rápido da minha alegria da gente estar podendo aqui discutir num evento primariamente científico, aspectos tão amplos do que é a medicina, do que é a cardiologia, e ainda mais sobre a chancela da SBC, podendo comemorar nesse momento um marco tão importante como os 80 anos. Então, todos esses aspectos, desde os aspectos do que vem de inovações, de financiamento, do espírito associativista, de como se aprimorar a sua formação e do aspecto humanístico, isso faz parte de uma formação integral e eu acho que a gente tem que caminhar para isso. Principalmente no momento que os valores da sociedade estão tão invertidos e a gente presencia tantos absurdos hoje em dia, a gente poder participar disso e contribuir nisso para a formação de cada uma das pessoas que estão aqui e melhorar, isso faz parte também do nosso papel associativo como sociedade, no meu modo de entender. E isso tudo tem um objetivo final, que é a gente, de qualquer área da medicina, que é a gente fazer pelo próximo, porque nós todos nos aprimoramos, nos melhoramos, nos capacitamos para que a gente possa fazer pelo outro e a gente enxergar o paciente como nosso semelhante e exercitar o que é de mais valoroso, que é a empatia e o amor ao próximo. Então, eu fico muito feliz da gente estar podendo discutir isso aqui. Parabéns a todos vocês. Então, vamos abrir. Se alguém da plateia tiver alguma pergunta, algum comentário, por favor, fique à vontade para a gente poder contribuir. Eu estou achando que estudar ciência médica é mais fácil que estudar as outras coisas, né? Estudar ciência a gente tem técnica e é fácil. Estudar as outras coisas a gente tem que ter habilidade pessoal e um entendimento mais amplo das coisas. Eu queria perguntar para o meu amigo João, para a gente entender um pouco qual que é o papel da sociedade nossa nas instituições políticas. Explica para a gente se um político tem que fazer uma lei ou um projeto de implementação no Senado, o que a sociedade brasileira pode fazer? A gente vai lá convencer aquele político, a gente é partidário ou é partidário, o que a gente defende, como é que é o trâmite lá em Brasília para a gente defender os interesses da sociedade médica, que é o interesse da saúde da população. Antes de responder essa sua pergunta, eu queria fazer um comentário, né? Acho que foi muito feliz aqui os temas propostos dentro dessa mesa, que nós juntamos coisas de fronteira, inovação e encerramos com humanismo, né? Então, como talvez a minha apresentação tenha sido a mais depressiva, e trazer alguma resposta a isso, né? Eu acho que uma das respostas é quem é o médico que vai se dar bem nessa história toda, em todo esse cenário. Eu acho que ficou claro para vocês. Toda essa história da verticalização e a concentração tem um lado ruim, mas traz uma oportunidade. Vamos lembrar que a atividade da área de saúde, a gente fala atividade médica, mas vamos colocar todos os profissionais de saúde nessa história, obviamente, né? Ela é uma atividade humana, né? Vocês vão em restaurantes, vocês vão no mesmo restaurante, o mesmo cozinheiro, provavelmente os mesmos produtos, mas um dia você fala, alguma coisa está diferente, a pizza não está igual, né? Então, é isso. Então, onde que eu quero chegar? Quem é o profissional de saúde que vai se posicionar bem em todo esse ambiente? É aquele que mantiver sua competência técnica, um profissional atualizado, né? Então, foi a apresentação do Denilson. É um profissional engajado socialmente, tá? E o profissional humano, né? Profissional humano. Então, talvez o que vai manter a clínica privada é isso. Hoje já é uma prática muito comum. A maioria dos pacientes da nossa clínica privada tem convênio, usam o seu convênio, mas eles querem ter aquele médico onde eles têm o vínculo de confiança e que eles confiam. Então, acho que é isso que todos nós temos que investir, em formação, ética e humanismo. Acho que são essas três coisas muito importantes, né? Agora, voltando para a sua pergunta, a gente vive um mundo muito difícil, né? Tanto que fiz questão de começar com a história do mundo VUCA, mundo BANI, onde existe uma série de interferências, uma série de poderes regulatórios em cima da nossa atividade. Então, vão desde o
Conselho Federal e conselhos regionais, passa pelo Legislativo, passa pelo Executivo, né? E o que nós percebemos é que muitas vezes as políticas são desenhadas baseadas em informação de pessoas que vão lá para defender os seus interesses. E muitas vezes quem é que está faltando? Nós, categoria profissionais de saúde. Infelizmente é isso que acontece. Então vamos dar um exemplo, Conitec, incorporação de novas tecnologias. A maior parte das solicitações de incorporação vem da própria indústria. Não vem de uma sociedade médica ou de uma sociedade científica. Como vocês colocaram muito bem, foi um dos motivos, uma das apresentações, o Carlos chamou a atenção às nossas estatísticas, né? Quando o governo quer saber de algum dado relacionado à cardiologia, os cardiologistas são os últimos que ele lembra de chamar. Ele vai chamar a Farma, vai chamar o sindicato, vai chamar o Conasens, vai chamar o Conase. Cadê nós? Para trazer a nossa visão do paciente que nós estamos atendendo. Então, eu acho que a primeira resposta é pertencimento. Então, a gente tem que entender que, para a nossa prática, não é só estar no consultório medindo a pressão e prescrevendo remédio. A gente tem que ir além nas nossas ações. Então, a gente tem que participar da vida pública. Porque se a gente não participar da vida pública, não adianta depois reclamar que tomaram uma decisão que é ruim para nós. Só que isso daí tem processo. E o médico, de uma forma geral, o profissional de saúde, ele é muito bom de atender doente, ele é muito ruim de entender gestão. E quando estou falando de gestão aqui, não é gestão de saúde, não é gestão de consultório, é a gestão da criação das políticas públicas. Então, para nós também da SBC, isso é um aprendizado. Tanto que na última mudança estatutária, a sociedade se sentiu madura para ir além do científico e criou esse comitê de qualidade assistencial e que tem como um dos eixos principais essa história do advocacy, que é exatamente para a nossa voz e até a nossa pressão estarem presentes no momento das decisões, porque isso vai impactar nos nossos pacientes e sobre nós. Então é um processo, isso tem a ver com você acompanhar projetos de lei que estão acontecendo. A maioria das vezes a gente sabe do projeto da lei quando ele foi aprovado. Surpresa! Né? Aconteceu tal coisa. E você estar presente nas cúpulas decisórias e trazer sua influência para tal. Então isso é um exercício e nós, Sociedade Brasileira de Cardiologia, entendemos isso como algo prioritário dentro das nossas missões e estamos desenvolvendo uma estrutura para tal, tanto que criamos uma gerência de relações governamentais, exatamente para monitorar todos os projetos de lei, acompanhar tudo que ocorre a nível do Ministério da Saúde, Conitec, de incorporação, para a gente estar realmente pronto para trazer essa resposta e proteger o nosso paciente e a nossa atividade. Muito obrigado, João. Excelente, João. Nós temos mais 6 minutos até o final, então dá tempo para mais uma pergunta. Marconi, por favor. Marconi, de Belo Horizonte, queria parabenizar a todos da mesa e queria fazer uma pergunta que, primeiramente, é para o professor Tom, e eu acho que vai passar pelo Dr. Denilson, também pelo Dr. João, que eu queria também agradecer ao professor Tom por ser o meu mestre também, como foi do Patrus, foi uma pessoa de referência, e a pergunta passa por aí porque a gente está vendo muitas faculdades de medicina onde os alunos não têm uma referência como nós tivemos, os nossos mestres, E isso tem sido muito grave na formação médica em alguma medida. E eu queria que a mesa falasse um pouquinho do que a gente poderia fazer do ponto de vista institucional, político, do que nós estamos vendo, porque eu estou imaginando uma grande onda de um tsunami, o Dr. Denilson, por isso que vai resvalar no senhor também, que se formou na década de 70, como o senhor disse, E eu fico imaginando como é que essa onda vai chegar a 40 anos, daqui a 40 anos, onde o associativismo está cada vez
mais frágil em alguma medida, justamente por conta dessa fragilidade na formação médica e o individualismo na formação dessas pessoas. Então, eu gostaria de perguntar para o Dr. Tom, Dr. Denilson, Dr. João, como vocês veem, se é possível frear, de alguma maneira, uma abertura indiscriminada, né, dessas faculdades, que muitas vezes não estão oferecendo aos alunos o que eles mereceriam ter, em alguma medida, para que eles possam se inspirar, né? Bob Dylan falava que o que a gente pode fazer de bom para uma pessoa é inspirá-la, e eu tenho certeza que nós fomos inspirados por mestres como o senhor professor Tom, e a quem eu já confundi uma vez há 20 anos, 24 anos atrás, como um acadêmico de medicina. Aí eu perguntei, está em qual período? E aí, isso, se eu estou aqui hoje, é graças ao professor Tom. Muito obrigado, professor. Eu começando, então, Marconi, obrigado. Na verdade, Marconi a internet era uma coisa nova. E na medicina tinha uma sala que tinha 2 computadores conectados à internet. E eu fui lá e eu perguntei para ele alguma coisa sobre o uso dos computadores. Ele perguntou se eu era um acadêmico, né? Então, na verdade, o óculos ele usou depois, a partir do momento que ele... Eu acho que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E eu falo de um local, nesse aspecto, sem conflito de interesse, porque eu sou um professor DE de uma universidade pública, né? Eu acho que é inevitável que a formação se dê em diferentes cenários e que existam escolas públicas e privadas e que tenha mais médico formando do que apenas o UFMG, Ciências Médicas, né, PUC, né, as tradicionais. Então, eu não consigo ser absolutamente contra a criação de novas escolas. O que eu acho que a gente tem que brigar, e eu acho que a sociedade civil, a sociedade organizada, os conselhos, né, e os órgãos públicos, é garantir que a qualidade dessa formação. Eu acredito nos exemplos, né, mas eu acho que os exemplos eles podem surgir à medida que essa garantia da qualidade significa que as pessoas não vão apenas dar uma aula lá naquela, atender um ambulatório com o aluno, né, mas que elas vão ter uma noção de pertencimento a essa instituição. A gente tem modelos muito diferentes de universidades pelo mundo, né? Na Inglaterra são todas públicas, né? Nos Estados Unidos não, né? Harvard é privado, né? E o fato de ser uma instituição privada, né, não quer dizer que a instituição seja mais ou menos afeita à ciência ou à formação técnica das pessoas. O que garante isso é você exigir, né, você ter a garantia de que você não vai autorizar que as pessoas se formem num local que não permitam que o aluno tenha essa vivência, uma vivência plena, né, o que a gente está vendo aqui, que não é só aprender a examinar sem dúvida, né, é o mínimo, né, não é aprender a conversar, examinar, interpretar exames, eu tenho uma conduta, né, mas que você tenha uma visão mais ampla possível. Isso pode florescer em diferentes territórios, né, e eu acho que a gente tem que ter essa clareza. E acho que a gente tem que cortar pela raiz o mercantilismo da educação médica, né? Quer dizer, você simplesmente criar uma fábrica de médicos e coisas. Nós temos residentes, o Marco Paulo não está aí mais, mas a Isabela está ali, residentes que vêm da iniciativa privada, são ótimos, né, que estão ali fazendo tudo direito. Às vezes acreditam em horóscopo, mas tirando isso, né, a gente não tem essa coisa mais para coisa. Assim, a gente tem, as pessoas vêm de fontes muito variadas, hoje de estados muito distintos, e podem ser muito bons profissionais, e conheço professores, ex-alunos que trabalham em universidades privadas, que são exemplos também para os seus alunos. Então, eu acho que é muito mais do que o privado e o público, ou formar mais médico, menos médico, é garantir que todos tenham um mínimo adequado. Marconi, eu acho que o nosso futuro é negro em relação a isso. Infelizmente, a verdade é essa, eu sinto isso. Porque as faculdades de medicina que a gente tem hoje, as privadas em especial, você sabe que eu diria meia dúzia só que teria realmente qualificação para ser efetivamente uma formadora de pessoas capacitadas para isso. Isso depende de uma ação governamental, eu acho. Quer dizer, eu sou um homem que sempre
sempre fiquei na universidade, há 40 anos estou na universidade, mas eu não tenho DE, porque eu sou um clínico e eu gosto do consultório e eu gosto de uma atividade público, com certeza, hoje faço ambulatório, mas gosto de privado também. E eu sou um fã da atividade privada de qualidade, séria, né, que efetivamente faz a diferença. Mas eu não vejo isso nesse cenário atual do nosso país como uma situação, o risco é muito grande, com essas faculdades de medicina que vão proliferar por aí afora. Então, enquanto a gente não tem uma ação governamental, eu acho que a gente tem que se proteger, nós, todos esses jovens que estão aí, se qualificar e se diferenciar. Porque a partir dessa diferenciação é que a gente pode, certamente, modificar o mercado de trabalho. Eu me preocupa muito isso que o João colocou muito apropriadamente, essa ação de privado de você ter um número excessivo de projetos de saúde, de instituições privadas, e hoje está muito concentrada. Isso é muito ruim, porque nada melhor do que a concorrência, né? O Rio de Janeiro era um estado que se exportava, como a gente dizia, brincando, para São Paulo, porque a atividade profissional era muito ruim no Rio de Janeiro, o privado era muito ruim. Quando chegou a Redditor, realmente modificou, porque existia um interesse de qualidade para isso. Então, o que aconteceu? Todos os hospitais que estavam privados, começaram a se modificar também, a melhorar suas instalações e tudo mais. Entendeu? Então, eu acho que a concorrência é o melhor cenário que a gente pode ter. Mas, nesse cenário atual, governamental, eu fico realmente desestimulado. Não pertenço a nenhum partido político, eu quero deixar bem claro aqui, nem de um lado, nem do outro, nem de direita, nem de esquerda, muito antes pelo contrário, mas eu vejo muito complicado o cenário nos próximos 10 anos. Só me resta suspirar. Não, que a gente comentou, desafio enorme. Vamos dar um exemplo que não é um exemplo do presente e do passado. Nossa especialidade, cardiologista. Suspirar de novo. Então, acho que nós que estamos nessa mesa acreditamos piamente que a melhor forma, o melhor mecanismo, a melhor ferramenta de você construir um bom especialista é um programa de residência médica ou semelhante ao programa de residência médica. Então, existem os estágios que são muito bons, que na verdade são idênticos a um programa de residência médica, né? Que você tem uma qualidade, tem um campo de estágio, bons professores, não é isso? E você permite, então, o desenvolvimento dessas competências. O que acontece aqui no Brasil? Eu fui coordenador do título especialista, o Denilson também foi, já há muitos tempos. Aquilo que o Denilson vivi e hoje vive, e já se passaram, sei lá, 15, 20 anos, né, que a gente mexia com isso, Denilson. Existe uma série de cursos formatórios de cardiologistas e que, por uma questão regulatória, tem o direito de prestar a prova de título de especialista. E o que acontece? Deve estar igual, né, me corrijam, mas a aprovação na prova de título de especialista é algo em torno de 30%. 30 a 50%, né? 30, 35%, por aí. Era assim na época do Denilson, era assim na minha época e é mais ou menos assim hoje. Aí esse lado da sala pode falar, pô, isso é legal, eu estou protegendo a especialidade, eu estou evitando que maus profissionais se transformem em cardiologistas. É verdade. Aí esse lado da sala, pô, mas esse fulano vai estar lá na ponta atuando como cardiologista da mesma forma. Será que não era melhor ele virar cardiologista e, de alguma forma, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Mineira, e quem quer que seja, poder trazer ele para perto e melhorar as competências dele? Então, vocês veem como é muito difícil. Estou falando da especialidade de cardiologia. Vamos voltar para a especialidade médica, né? Aí talvez vocês, no ano que vem, vocês botem uma mesa de remuneração, que é um tema legal, e botem uma mesa da prova da Ordem dos Médicos, que nem tem na OAB. Será que isso é bom? Eu não sei, eu acho que bom é muita sacanagem o cara fazer 5 anos de direito para chegar no final e dizer que ele não é advogado. Foi tudo uma brincadeirinha, né? A mesma coisa em relação a ser médico, né? Que é uma profissão tão linda, mas é uma conquista, né? Conseguir um diploma. Não sei quantos anos de cursinho, de vestibular, e os anos de faculdade, tudo isso, né?
Então, não tem uma solução. Por isso que eu acho que insisto que nós temos que ser movidos a princípios e princípios bons, né? Então, por exemplo, o Denilson contou do curso de Ciências Médicas da Rede DOR, conheço bem o Denilson, conheço bem a estrutura, posso dizer, tem o princípio de formar bons médicos. A UERJ tem o princípio de formar bons médicos. Na verdade, é isso que a gente tinha que esperar de todo mundo que levanta um curso médico, e não seja só por uma questão financeira. Então, o desafio está aí, né, para todos nós. Bom, acho que a gente podia ficar aqui mais tempo, né? Mas nós temos outras atividades. Eu acho que isso que você falou, Marconi, só para completar, me coube encerrar a sessão aqui, eu acho que é isso, a gente tem que ter as referências com admiração e respeito, né? E hoje eu vejo que nessa sessão a gente tem aqui as nossas referências, eu falo isso sempre do Conselho, da SBC, então acho que um grande benefício de participar é poder conviver com pessoas que são referência, né, e que realmente nos ensinam, nos mostram e nos fazem crescer. Eu acho que a mensagem mais importante é isso, né? Nós temos que ser realmente pessoas que crescem, que buscam crescimento não só científico, e acho que o Tom mostrou isso muito bem. Temos que crescer como ser humano para entregar mais aos nossos pacientes. E vou me corrigir aqui, temos que ser muito grato. Eu, na hora que fiz os agradecimentos e parabenizei, esqueci de parabenizar o presidente do Congresso, a quem eu sou extremamente grato, o Peralva. Eu fui o primeiro acadêmico dele em Juiz de Fora, então eu devo muito ao Peralva. Eu acho que a gente também tem que ser grato e reconhecer essas pessoas, né? Então, eu gostaria de, em nome da Sociedade Brasileira de Cardiologia, agradecer a presença de todos. Eu saio daqui muito melhor do que eu entrei nessa sessão. Achei a sessão fantástica. Parabenizo aí a sociedade que, né, ela que construiu esse simpósio. Realmente é um simpósio que a gente acho que tem que levar até para outros congressos regionais aí para a gente expandir essa ideia. Muito obrigado. Gostaria de convidar que todos permaneçam, que nós vamos ter uma rápida sessão de abertura na sequência aqui. Já vamos para a sessão de abertura, e que vai ser rápida, e posteriormente, para que a gente continue crescendo como ser humano, um coquetel para a gente congraçar.